Ana Paula Balesteiro é casada há 12 anos e mãe de 2 meninas, Alice, de 10 anos, e Marina, de 8 anos, formada em administração pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhou durante 15 anos na indústria de óleo e gás, mas a sua paixão sempre foi a literatura. Em 2021, lançou seu primeiro livro infantil, A Corajosa Nina e seu fabuloso segundo nariz, inspirado na história de sua filha Marina, traqueostomizada às pressas depois de repetidas infecções nas vias aéreas. O livro se tornou um símbolo da luta por difundir informações sobre traqueostomia e assim auxiliar as famílias cujos filhos precisam passar por esse procedimento a encontrar um caminho tranquilo de acolhimento e amor durante esta jornada. Alegria, que prazer, mais um Pode Brincar começando agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse programa que é produzido pelo Instituto Conhecer, que é também quem promove o Congresso Brincar em toda parte do Brasil. O nosso programa hoje é especial Dia das Mães, não é isso, Victor Meirelles? Sim, Pati Fonte, minha querida, e você falando aí do Congresso Brincar, eu já deixo a dica para vocês que, olha só, Congresso Brincar acontece em Vitória no dia 30 e 31 de maio de 2025, e entre os palestrantes tem lá Regina Chudo, Sandra Bosa e também no encerramento o show do comediante aí do stand-up comedy Diogo Almeida. Acessa lá congressobrincar.com, faça sua inscrição e participa desse evento maravilhoso que apoia e patrocina aqui o nosso Pode Brincar, minha gente. Tem que correr porque estão acabando as inscrições, hein, gente? congressobrincar.com. Victor Meirelles, faça sua autodescrição. Olha, eu fiquei até um pouco mais alto nesse momento. Esse homem de 1,74 m, nem tão alto. Preto aqui, negro não retinto, com esse paletó risca de giz, essa camisa azul com a logo do Congresso Brincar, esse óculos aqui quase aviator aqui, essa barbicha aqui, ó, que a Pati Fonte gosta. Victor, fala dessa barba aí quase grisalha, e esses cabelos aqui castanhos escuros, os poucos que tenho, e aqui nesse espaço que você está aí ouvindo é o espaço do Congresso Brincar, do Pode Brincar, esse estúdio do Pode Brincar, aquele estúdio, né? E o nosso estúdio fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. E você nos assiste, nos ouve, de onde eu quero saber, deixa aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. E para quem não me conhece, eu sou a professora Pati Fonte, tenho o prazer de ser roteirista e apresentadora aqui do Pode Brincar, também palestrante do Instituto Conhecer. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, escuros, castanho escuro, repicados no ombro. Estou com a blusa azul com o logo do Brincar, um blazer roxo, hoje de brinco prateado com preto, um batom vermelho para você, sempre muito animada, para que o nosso programa seja informativo, reflexivo, inspirador. Brincante. Brincante também. Oh. E hoje é para convidar quem? Para depois compartilhar com quem? Com todo mundo. Sim. Porque é um programa destinado ao Dia das Mães, a todas as mães. Quando digo todas as mães do nosso país e também as mães do Instituto Conhecer, as mães do Congresso Brincar, as mães do Arte Faz Parte e, em geral, a minha mãe, a nossa mãe. Um beijo grande, enorme e um abraço apertado para todas as mães do Instituto Conhecer, especialmente para Rose Falcão. Um beijo, Rose Falcão. Um feliz Dia das Mães para todo mundo, mas vamos começar a conversar com ela, que é uma mãe que vem aqui representando todas as mães atípicas, ela que chegou até nós mandando um recebido. Nós recebemos o livro infantil
a corajosa Nina e seu fabuloso segundo nariz. E vamos conversar, entender um pouquinho mais da história de vida da Ana Paula Balesteiro. Seja bem-vinda, Ana Paula. Que alegria, sim, que honra ter você aqui no Congresso Brincar. Oi, pessoal, Vitor, Pati, é uma grande alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vou me apresentar, eu sou Ana Paula Balesteiro, sou mãe, sou administradora de formação, mas sou escritora e apaixonada por histórias e bolos quentinhos, vocês vão saber se vocês lerem o livro. Eu vou também me autodescrever para vocês conhecerem um pouquinho. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos. Hoje estou com uma blusa preta e uma calça preta aqui, bem chique. E estou também de brincos aqui, seguindo a minha amiga Pati, dourados, para combinar aqui com o look, dar um brilhinho. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. É um prazer poder brincar com vocês, de verdade. Que alegria, né, Vitor? Poder receber a Ana Paula e homenagear todas as mães, sim, todas as educadoras fundamentais, principalmente não desvalorizando o papel das demais, mas nós, me coloco aqui, mães atípicas, sabemos da superação diária, da resiliência, dos desafios que enfrentamos, e vamos conversar sobre tudo isso hoje. Sim, sim, vamos sim. E, assim, trazendo aqui esse momento, nós temos duas mães aqui, quer dizer, três mães no nosso estúdio, só que aqui no quadro, aqui para você, nós temos duas mães, a Ana e também aqui a Pati, que também é mãe. Então a gente tem que, vamos circular aqui esse diálogo aqui com essas duas mães maravilhosas. E pensando aqui no Pode Brincar, a gente tem que trazer esse primeiro momento, é pensar, enquanto mãe, nas possibilidades do brincar. De brincar com seus filhos, de brincar com você mesmo. Como que é isso? Trazendo aqui para as duas essa pergunta. Pode brincar enquanto mãe? Eu acho que deve brincar. Eu costumo dizer que a melhor parte de ser mãe, para mim, isso com todo o meu coração, é poder brincar sem julgamentos. Assim, a gente volta a ser aquela criança que a gente era no passado e que a gente foi guardando dentro daquela caixinha por motivos sociais ou pelo tempo. E aí a gente tira todo aquele repertório que a gente teve e a gente tem uma boa desculpa para fazer tudo de novo e brincar de novo e reaprender com eles, principalmente no caso das mães atípicas, assim. É muito curioso como eu tive a oportunidade de reaprender a brincar com a Marina, que é a minha filha, que tem uma deleção no cromossomo 6, e como para ela o brincar significa e ressignificar para mim também. Então, assim, eu sou apaixonada por brincar, por isso que esse podcast tem a minha cara e fico muito feliz realmente de estar aqui conversando com vocês. Mas é a melhor parte de ser mãe, poder brincar. Ai, Pati Fonte, minha parceira que é apresentadora do Pode Brincar. Agora, tirando esse paletó de apresentadora e colocando o paletó de mãe, de educadora, de pedagoga, de professora. E aí? A minha filha hoje já é uma moça, mas eu sempre fui uma mãe muito brincante. Eu sou uma tia brincante também, uma professora brincante. Eu acho que é por isso que eu fui escolhida para ser apresentadora do Pode Brincar. E sempre repito aqui algo que eu vivencio, que é estar por inteiro na brincadeira com as crianças. Eu tenho uma criança interior muito viva dentro de mim, que eu adoro desenhar, sentar no chão, brincar junto. E assim, de verdade, faz uma diferença quando a gente está ali por inteiro, brincando junto mesmo, esquecendo que é adulto. E eu acho que eu sempre fiz muito isso, tanto com a minha filha, tanto com meus alunos, tanto com a minha sobrinha. E acredito no brincar de verdade, não só como potencializador de aprendizagem, mas como brincar para viver melhor, para ser mais feliz. Olha só, e aí eu já conduzo aqui, já sigo esse ritmo perguntando, trazendo essa coisa do ser adulto, do não ser adulto, do esquecer essa adultice. Eu digo, lembrando que ela existe e com ela toda essa responsabilidade, como é que a gente equilibra nessa trajetória materna, nessa trajetória de mãe, como que a gente equilibra o fato de ter uma carreira, de ter projetos pessoais e de ser mãe, pensando naquela criança, naquela infância e pensando em como se divertir também em toda essa trajetória?
É assim, tem uma história que eu gosto de contar, que a minha filha mais velha, que é a Alice, quando eu lancei o livro da Nina, ela sempre ouviu eu dizer que eu queria muito ser escritora. Assim, eu sou daquela criança que escrevia poema, que concorria com poema na escola. Eu sempre gostei de escrever e representar o que eu sinto através da escrita. E aí, quando eu lancei o livro, e foi todo aquele auê, foi uma coisa pós-pandemia, mas assim, muito intensa para mim, para elas, viver aquela emoção. Ela virou para mim e falou assim: mãe, agora eu sei que sonhos se realizam. E aí, eu tava dando banho nela, gente, aleatoriamente conversa. Criança, vocês sabem que criança gosta de puxar os assuntos no momento mais, até eu conectar, mas por quê? Ela falou, porque o seu sonho era ser escritora e se realizou. E então, assim, no meio, conectando até com o que você falou, no meio do ser mãe e fazer a parte adulta e dos projetos, acaba que como a gente passa para eles... que sonhos se realizam e que a gente pode ser criança no meio daquela rotina, daquele mundo. Era um trabalho, mas para minha filha aquele trabalho ali era o meu sonho, que era mesmo, e deixou ela um pouquinho mais perto do sonho dela de alguma forma. Então, assim, eu acho que o brincar, ele permeia muito essas duas situações. Enquanto a criança vê que você, na verdade, apesar de estar fazendo as suas obrigações, você está fazendo com a forma lúdica, você tem a brincadeira. Eu sei que nem sempre é possível brincar, mas sempre que é possível, em todos os espacinhos, a gente pode fazer isso acontecer. Olha, eu te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, aí falei, como que existe uma fala, uma frase que dizem do equilibrar pratos, que a mulher, a mãe, ela equilibra pratos. E como que é isso? A parte pedagoga, a parte mãe, a parte professora, equilibrar todos esses pratos e ao mesmo tempo vê-los ali girando e se divertir enquanto a maternidade, enquanto projetos pessoais são realizados. Como que é isso? Conta pra gente. Sendo muito sincera, até a minha filha ter uns 11 anos, eu tive muita ajuda da minha mãe. Porque eu sou uma mãe solo. E para trabalhar, para desenvolver os projetos, até começar minha carreira como escritora, como palestrante, eu precisei muito de ajuda, sim. Não vou negar, e eu acho que todos nós precisamos. Ninguém educa, você mesmo diz isso, né, Victor? Ninguém educa sozinho. Tem aquele ditado que diz: para educar uma criança, toda uma aldeia precisa educar, e eu acredito nisso. E eu tive, sim, muita ajuda da minha mãe. Depois que minha mãe foi para um outro plano, aí sim, foi bem complicado equilibrar todos esses pratos. Muitos caíram, muitos quebraram. Eu tive que replanejar toda a minha rota profissional. Tive que deixar de fazer algumas coisas, priorizar minha filha em outros momentos. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, né, de ser mãe profissional, é quanto a gente inspira os nossos filhos. E eu, sim, minha filha não gosta de ser comparada comigo, mas ela tem uma grande habilidade na escrita, escreve muito melhor que eu, ela fala muito melhor também, ela se expressa muito bem, e eu sei o quanto eu a inspirei nisso. Eu sei o quanto eu desenvolvi essa habilidade desde pequenininha, contando histórias, desde pequenininha ouvindo muito também. Ela contava muitas histórias, ela decorava os desenhos todos, ela tinha um hiperfoco num desenho animado, então ela aprendia a história inteira e ficava ali querendo contar com as próprias palavras. E escrevia os livrinhos, desenhava do jeito dela. Eu ia pra rua com ela para tentar vender aquele papel que ela desenhou e escreveu. E vendia. Assim, me lembro que uma vez ela escreveu uma história, até lembro o nome. A fantástica história da bolha bafafá. E o dono da padaria comprou. E hoje ela tem, sei lá, 8 livros publicados, é estudante de jornalismo na FRJ. E o autismo não a toliu em nada. Ela é a autista que mais socializa, mais fala, que eu conheço. Escreve muito bem. Então eu queria deixar esse pequeno recado para quem está assistindo. Nós inspiramos com os nossos exemplos, com a nossa profissão, com o nosso jeito de ser. E sim, os pratos vão cair, vão quebrar. A gente não vai conseguir equilibrar todos ao mesmo tempo, mas nem sempre isso é o mais importante. Porque com todo o amor que a gente tem com os nossos filhos, com todo o carinho, com os nossos bons exemplos, eles vão carregar para a vida adulta. Então,
Esse é o recado que eu deixo nessa sua pergunta. Eu brinco que os nossos pratos em casa são de plástico. Quem cai, eu boto de novo. Não tem problema, caiu, a gente limpa a sujeira, bota o prato de novo. O importante é que ele vai rodar de um jeito ou de outro, né? Boa, essa é uma boa dica. Uma boa estratégia. E aí eu fico pensando, te ouvindo, Paty, e você falando da perda da sua mãe, né? Eu também que tive a minha mãe prematuramente se foi, e aí eu trago uma pergunta agora no momento para vocês, e a pergunta é a seguinte: por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, mãe é tempo sem hora, é luz que não se apaga, enquanto a chuva desaba é veludo escondido, em pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Eu vou dizer para vocês que eu, enquanto filho, se eu fosse presidente, rei, sabe o que eu faria? Faria uma lei. A mãe não morre nunca, desencarna jamais. E falando isso, eu pergunto para vocês, qual o significado, o que representa o Dia das Mães e o que representa a mãe para cada uma de vocês? Assim, eu sou uma pessoa de sorte por ter a minha mãe ainda comigo. A minha mãe perdeu a mãe dela muito cedo, com 16 anos. Eu chamo de Alice original, porque é a Alice Balesteiro que gerou o nome da minha Alice Balesteiro. E eu amava muito a minha avó sem tê-la conhecido pelo amor que a minha mãe trouxe dela. A minha mãe pintou aquela figura materna que morreu na carne, mas ficou com ela para sempre. E ela sempre disse para mim que a mãe que ela era foi inspirada na mãe que ela teve. E eu hoje sou uma mãe inspirada na mãe que eu tive, assim, por isso que mãe realmente só desencarna, porque o que ela planta desde o primeiro dia fica para sempre no nosso coração. Então, a minha mãe é parte fundamental da minha rotina, minha rede de apoio, minha amiga, que eu ligo até quando eu falo, mãe, será que eu comprei o sabão em pó certo? Assim, aquela apoio assim para as coisas mais banais que a gente não pode falar para qualquer um. E a minha sogra também, que é mãe, ela diz que é mãe por lei, né? Então, assim, eu sou cercada de mães e mulheres fortes. E digo mais, assim, o Dia das Mães, para mim, me lembra muito também o momento onde eu mais precisei de mães, que foi quando a Mariana teve internada no CTI, as 23 internações. As maiores, a maior, né, foi de 8 meses. E naquele momento você é cercado por mães que estão do seu lado, passando pela mesma situação que você, por mães que deixam seu filho em casa e atendem o seu filho com o maior carinho, que são os médicos, enfermeiros e técnicos. Eu acho que eu nunca me senti tão acolhida como naquele momento, e vi a força de mães como eu e outras muito, muito mais fortes e muito mais valentes e talentosas, que na hora que eu precisei, elas estavam literalmente me abraçando e dando carinho. Então, assim, eu tenho muito a agradecer pelo universo, pelas mães que eu tive até hoje na vida, e espero estar sendo essa mãe para as minhas filhas e para outras que precisem também. Aí você vem com uma poesia primeiro, pois é, né? E depois me Desestabilizou pergunta o que significa a minha mãe. Ele quer me ver emocionada aqui no programa, vocês estão reparando, né, gente? Então, antes que eu responda aí também, comenta para me dar uma força, para me ajudar, porque isso aqui não estava no script, não estava no roteiro, mas acho que todo mundo que é mais próximo de mim, que me conhece, sabe que meus pais não morreram, porque eles estão muito vivos na minha lembrança, no meu dia a dia. Eu sempre procuro trazer as inspirações de cada um, tanto da mãe quanto do pai. E essa é a grande herança que a gente tem na vida. São exatamente esses valores, tudo que eles plantaram, como você disse, Ana, de positivo. E a minha mãe era uma pessoa extremamente carinhosa e amorosa. Eu acho que isso eu carrego bastante comigo. Muito brincante, muito solícita, assim, sempre pronta a ouvir, a realmente estar ali com aquela escuta ativa e sensível. E tudo isso eu tento trazer um pouquinho dentro de mim. E não morre, mãe não morre. Ela simplesmente vai para um outro plano, porque está aqui dentro da gente, está em cada gesto, em cada palavra, em cada ação. E a gente, no Dia das Mães, não é tão feliz, tão alegre quanto as famílias que ainda têm suas mães, né? Sogra, mãe, no caso. O Dia das Mães teve
um outro olhar. Ele ressignifica, passa a ser o dia de ser mãe. Para quem estava acostumado a ser somente filha, então ser mãe é um outro momento. Talvez a minha filha reclame um pouco. Filhos de vez em quando reclamam, reclame um pouco. Porque sim, essas datas mexem, né, com o nosso emocional. E então a gente tenta não permitir que isso tome conta de uma maneira negativa. Mas dizer que não mexe é difícil, né, Vitor? Quem não tem mais a mãe, que a mãe já partiu para outro plano, sabe que é difícil. Por mais que ela esteja viva dentro da gente, sente a falta, aquela vontade de pegar, de abraçar, de conversar. E hoje, nesse especial Dia das Mães, também é importante dizer... Toda essa inspiração de mãe, minha mãe foi minha primeira professora, minha alfabetizadora, ela que me alfabetizou. E todas as educadoras, professoras, até aquelas que não têm filhos, elas fazem muito esse papel, Com né? certeza. Aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de creche, em outros estados, escolas de educação infantil. Tem crianças que ficam mais tempo nas creches, nas escolas de educação infantil, do que em casa. Então eu quero mandar um beijo também para todas as educadoras, independente de ser mãe ou não, e saber que é o seu exemplo. Que é o seu carinho, é a sua palavra que vai educar muito mais do que, às vezes, o que você planeja realmente fazer para educar. O que marca são as atitudes. É o jeito com que você trata aquela criança. E a gente carrega isso para a vida adulta, das nossas mães, das nossas educadoras. E pensando nessa vida adulta, e você falou das dificuldades, a gente trazendo aí os desafios que existem na maternidade. Ana, eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo ao descobrir essa necessidade da sua filha, como é que foi lidar com isso tudo, ter ao mesmo tempo um olhar sensível, uma atitude afetuosa e ainda assim poder continuar a sua vida caminhando. Assim, é sempre A Marina é meu assunto favorito, né? Toda vez que me perguntam, eu falo, você gosta de falar? Desculpa te perguntar. Eu falo, desculpa não, me pergunta, porque Marina, eu sou PhD em Marina, é o que eu mais estudei nesses últimos 8 anos, Marina e Alice, mas devido à situação, né, que veio aos desafios que vieram com a Marina, a gente acabou virando especialista. Então, assim, a maternidade atípica, e a Paty também pode, né, complementar, ela é uma quebra de expectativa. Assim, por mais que a gente queira aqui falar que, não, eu vou amar de qualquer jeito e eu amo minha filha incondicionalmente de qualquer forma, mas no primeiro momento, quando você se depara com um diagnóstico, o medo é básico. Primeiro porque você não sabe como a vida vai tratar o seu filho. E aí toda mãe quer pegar no colo, quer que nada nunca de mal aconteça. É claro que a gente não pode controlar, mas é a vontade de pegar no colo e proteger de tudo. E segundo, porque a gente começa a vislumbrar os desafios que vão vir, né? Só que a sorte, como eu disse, é que nesse momento, para quem ainda não teve essa oportunidade de estar passando por isso, assim, eu deixo o meu Instagram e o meu coração aberto, é ter outras mães do seu lado. Porque quando eu recebi o diagnóstico da Marina, a primeira coisa que eu pensei é, será que tem alguém que já passou por isso? Será que tem alguma mãe que pode me dizer se vai ficar tudo bem? Claro que ninguém sabe, mas a gente precisa ouvir. Naquele momento a gente precisa ouvir, nem que seja aquela mentirinha branda de vai ficar tudo bem, uma hora a gente vai se acertar, e vai. Então, assim, o começo é difícil. A busca pelo diagnóstico, muitas vezes, é o que mais enfraquece a família, porque é doloroso até você aceitar e até você saber o caminho que você vai seguir. Mas, depois disso, é possível ser feliz, é possível você dar espaço para o lúdico, para a brincadeira. E a própria jornada do livro e da história de tratar a traqueostomia, né, que no caso da Nina, como um objeto incomum, engraçado, ou que seja até mágico, conta um pouco sobre essa necessidade de que, a gente está no hospital, mas precisa ser chato? Precisa ser tudo branco e com um cheiro de álcool? Não, a gente precisa achar naquele caminho da dor uma coisa colorida, um jeito de brincar. E eu sou apaixonada por esse processo, sabe? Por esse sorriso, eu tenho uma centena de fotos da Marina rindo em internações. É claro que tem os momentos difíceis, mas toda vez que eu olho essas fotos, eu falo, bom, a gente conseguiu achar um giz de cera no meio daquele monte de seringa, com certeza. E aí, assim, o que eu deixo
O que eu mais falo sobre isso não é que não vai ser difícil, mas vai ser sempre com amor. Sempre, assim, essa é a única coisa que eu tenho certeza. As pessoas precisam respeitar o seu processo de aceitação, o processo de cada criança, a jornada que cada um vai ter em relação ao seu diagnóstico, ao seu tratamento. E não tem certo ou errado. Tem você ser acolhido, se sentir acolhido e também não esquecer que daquele lado é uma criança que está ali. Não é só um paciente, é uma criança que precisa ter uma vida divertida também. Ai, gente, eu fico emocionada sempre que eu falo. Vou tentar não chorar, porque a maquiagem não pode borrar. Eu tô aqui me controlando também, tem que... Com o Vitor aqui do lado ainda, difícil, com poesia. Ninguém me avisou que ia ter esse desafio. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui a bonequinha que representa a Marina, a Nina. Aqui, gente. Coisa mais linda. Então, a gente criou a boneca da Nina com parceria com Gente que Adora. Primeiro porque a minha filha, ela tem uma restrição a bonecas. Ela tinha muito medo da figura da boneca. A Marina não gostava, chorava. E a única boneca que ela aceitou foi a boneca de pano. Então, a Gente que Adora entrou. A gente tinha algumas já, e a Gente que Adora já faz algumas bonecas com síndrome de Down, bonecas com vitiligo, bonecas que representam outras crianças que não só crianças padrão, né? Muito bom. É muito legal, a gente é apaixonado. E a minha mais velha, Alice, ela tinha a necessidade de colocar a rotina da Marina nas suas brincadeiras. Então, ela pegava uma Barbie, um dia eu vi ela customizando uma Barbie, que não foi uma coisa muito bonita de ser vista. Ela colocava os caninhos de canudo enrolados nas bonecas, fingia que estava aspirando. A Nina e a Alice, elas têm 1 ano e meio de diferença. Então, a Alice cresceu normalizando uma rotina hospitalar ali, de cuidados, que é a rotina da Marina. E aí a gente parou para pensar, realmente, precisa ter uma boneca que represente elas e que faça a criança que está customizada se sentir como parte daquele mundo, se poder brincar também. Então, a boneca da Nina surgiu com esse intuito de possibilitar essa brincadeira de uma forma mais segura, sem nenhuma Barbie ser penalizada por isso. Porque enquanto elas estão ali brincando, estão entendendo todo esse processo. Por isso que o brincar livre também é tão importante. Quanto ela tenta entender o mundo que ela vive e ela entende. E ela consegue trazer todas essas questões, né, pro lúdico. Isso é muito importante. E eu fico sempre emocionada quando tenho a oportunidade de conhecer outras crianças que tiveram acesso ao livro ou à boneca e que me contam sobre como isso deixou até para a família uma forma mais fácil de lidar, porque a traqueostomia ela dá medo no começo. Assim, eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico que a Marina precisaria ser traqueostomizada, eu não tive, entre muitas aspas, o tempo que muitas famílias podem ter. A Marina estava numa situação muito complicada, o tubo que a gente usa para entubar de recém-nascido não passou na traqueia dela, de tão estenosada que estava, e a gente precisou fazer a traqueostomia de emergência. E aí, depois daquilo, eu pensei que eu precisava ajudar que as famílias não chegassem naquele momento. Eu deixei, não só eu, mas eu me sinto um pouco responsável por ter deixado chegar até aquele momento, porque a gente tem muito medo de uma coisa que vai só ajudar. Então, transformar em algo mais levinho, mais para familiar do que para criança, porque a criança acaba se adaptando facilmente, mas o familiar tem medo, acha que vai fazer alguma coisa errada, ou que a irmãzinha ou o irmãozinho não vai se adaptar. E, gente, criança se adapta com tudo. E a coisa mais linda do mundo é ver a forma como eles ressignificam as coisas que a gente coloca um grande problemão e para eles é mais levinho. E você falou uma coisa assim, né? O medo, né? E assim, eu te pergunto como é que é esse medo e ao mesmo tempo pensando no desejo de uma escola. Pensando que a educação, ela precisa da família para que ela funcione. Como que seria? Qual é o seu desejo, pensando nesse medo da Nina na escola? Qual seria o seu desejo para uma escola? Não vamos falar escola ideal, mas uma escola que pudesse trazer o que você acabou de dizer, o acolhimento. Conta pra gente. Pois é. A nossa... É quase uma saga nossa com a escola da Nina, assim, porque existe
o medo das pessoas que não estão preparadas, e justamente não tem como estarem preparadas se a gente não demonstrar, né, o que é do lado da escola. E tem a nossa insegurança como familiar, de que eu acho que ninguém vai tratar ela do jeito que eu trato, a gente precisa se tirar do local de mãe super cuidadora, que vai dar conta de tudo, e lembrar que a introdução escolar da Alice também não foi perfeita, porque as crianças, cada uma tem seu tempo, cada escola tem seu jeito. Existe me colocando aqui no lugar existe o meu próprio bloqueio de deixar isso fluir da melhor forma possível, e existe a realidade, infelizmente, na maior parte das escolas do Brasil, de não ter uma adaptação daquele currículo escolar, ou até mesmo do espaço físico para receber uma criança com traqueostomia ou outras ostomias. Porque é claro que, por exemplo, no caso da Nina, ela já chegou num momento que, se ela ficar 5 horas dentro de uma escola, o risco dela hoje é 0,01% de acontecer alguma coisa. Mas a maioria das crianças traqueostomizadas precisa de alguém apto a operar um aspirador ou fazer uma troca emergencial de traqueostomia, que isso vai significar a diferença dela viver ou não. Então, assim, o meu sonho de escola é ter um acesso a essa facilidade de ter um cuidador, alguém que consiga operar rapidamente ali uma emergência, e principalmente a forma como a traqueostomia e as outras ostomias vão ser lidadas ou gerenciadas com as outras crianças, porque não é um bicho de 7 cabeças. Mas se a gente não falar sobre isso, isso nunca vai ser discutido, isso nunca vai ser lembrado. Eu mesmo nunca ouvi falar da traqueostomia antes de precisar fazer na Nina. E tá tudo bem, assim, cada um tem sua jornada. Mas quanto mais a gente conversar, o conhecimento gera empatia. Você colocar no lugar do outro depende de você saber também qual é o lugar do outro, né? E ela tá na escola hoje? Infelizmente, não. A gente não conseguiu achar. Já fizemos algumas adaptações, já fizemos tentativas públicas, particulares, e a gente não encontrou um lugar que acolhesse a Nina. Ela é uma criança, além de traqueostomizada, ela é não verbal, o que a maioria das crianças traqueostomizadas não falam, mas tem a válvula fonatória, então tem umas que falam e não. A Marina não emite nenhum tipo de comunicação. A gente está treinando em comunicação alternativa, equilibrando todos aqueles pratinhos de plástico, mas a gente ainda não encontrou lugar que ela se sinta acolhida. E a gente que está aqui, normalmente, nossa maior audiência é de professores, é de educadores. Eu queria que você trouxesse um pouco da importância da obra literária, do livro A Corajosa Nina, dentro dessa relação de publicidade, de tornar público, de comunicar um pouco da história para que outras pessoas, educadores, possam conhecer cada vez mais a traqueostomia, toda essa relação que a gente tem num cotidiano que muitas das vezes a gente não imagina que existe, mas está ali vivo em algum lugar, e que a gente tem que estar preparado, ou pelo menos tem que conhecer, até Exato. por conta dos preconceitos. Assim, educadores são seres que têm um coraçãozinho prontinho para receber as informações que precisam ser repassadas. Assim, eu fui criada por uma educadora, então acho que é um pouco conhecimento de causa, e eu tenho certeza que é uma forma de entrar no coração e sair de um educador, ou ouvir de um educador uma conversa sobre traqueostomia, faz toda a diferença com a forma como aquela criança vai receber informação. Hoje em dia, o livro ele serve até mais para as crianças que não são traqueostomizadas. É claro que existe a representatividade, isso significa muito para mim. Toda vez que eu recebo uma mensagem de uma criança que é o seu livro preferido, eu recebi essa semana. Nossa, o livro preferido da minha filha, ela adora imitar a Nina porque ela entende, fala segundo o nariz, ela aponta para trás, isso significa muito para mim. Mas agora existe todo o trabalho de demonstrar para as outras pessoas que é um caminho, que é uma situação que precisa ser incluída no cotidiano. E assim, o livro, ele ajuda, ele é uma linguagem super simples. Ele é feito em forma de poema. Inicialmente era um soneto, que eu escrevi num papel de alta. E aí ele virou um livro com ilustrações simples, bem lúdicas, que ajudam a normalizar a existência da traqueostomia. E tratar como segundo nariz, na verdade, é simplificar a função dela. A traqueostomia só é uma forma de respirar. Um pouquinho mais fácil, porque está mais perto do pulmão. E nada mais é do que isso. Assim, não tem uma
um impedimento para que a criança traqueostomizada saia na rua, ou que ela vá para as escolas, ou que ela viaje, ou que ela tenha uma vida. Não só a criança, como adulto também. Existem muitos adultos que são traqueostomizados temporariamente ou permanentemente. Então, ter o livro em mãos e trabalhar com que as crianças, para que outras crianças entendam o que é esse segundo nariz e saibam, quando olharem na rua, saibam até explicar para os seus pais, que isso acontece muito, apontar e falar, olha, aquela menininha ali, ó, você sabe que ela tem um outro nariz ali, significa muito, e assim, e tira o medo. Eu acho que a palavra, assim, que eu sempre falo quando eu falo da traqueostomia é o medo. A gente precisa parar de ter medo dela, ela veio para ajudar, para melhorar a qualidade de vida e vai ficar o tempo que for necessário. Enquanto isso, que tenham pessoas para receber esses segundos narizes que vão estar por aí. Muito lindo o livro. Sim, sim. E quem quiser comprar o livro, como faz, Ana? Tá à venda pelo site da Scobooks, que é a editora que publicou. Tem no link na minha bio do Instagram também, da página da Nina Balesteiro. E lá a gente conversa um pouquinho sobre traqueostomia e para ajudar também as famílias que estão agora entrando nesse processo. Então, deixa seu Instagram novamente, Nina.balesteiro, igual meu sobrenome. Balesteiro com dois L's. Isso. E aí, entra lá, vamos bater um papo. Não tenham vergonha de mandar mensagens sobre isso. A gente já recebeu mensagens de mães na hora da traqueostomização. Às vezes, 3 da manhã, uma vez entrou uma mensagem e a mãe falou assim, meu filho acabou de entrar, eu tô preocupada, e a gente deu a sorte de a gente estar online, bater um papo e acalmar. Então, o mais importante é isso chegar à maior parte das pessoas. Lembrei também que a gente fez um trabalho com uma escola infantil municipal aqui no Rio, porque assim que eu lancei o livro, eu fiz um trabalho de doação para várias escolas, e uma escola municipal fez um trabalho semestral sobre a Nina, e foi muito legal. A gente fez uma videochamada com as crianças, respondendo perguntas, e as perguntas eram as coisas mais fofas do mundo, assim, desde, não, mas por que ela tem com outra, mas por que tem um passarinho e ela canta igual passarinho? Então, assim, a cabeça da criança, a imaginação dela, foi muito divertido ver. Eu levei a Nina, né? Ela participou do vídeo, morreu de rir. E as crianças puderam materializar o que é, na verdade, uma criança com traqueostomia e que é exatamente como elas, não tem sem tirar nem pôr. E você falou em imaginação, eu fico pensando, como que você imagina o futuro da Nina, o seu futuro, o futuro dessa maternidade? Gente, muito obrigada por essa pergunta, porque essa é a pergunta que passa na minha cabeça todo dia antes de eu dormir. E é uma pergunta que é muito pouco feita e que precisa demais ser feita, porque, assim, crianças com deficiência, elas crescem. Hoje em dia, e assim, parece uma coisa muito simples, mas assim, hoje em dia é muito fácil você olhar e ver a Nina, que é uma criança fofinha, que sorri, que dá o chulé, que quem conhece ela sabe que Marina sorri 90% do tempo. E assim, a maior parte das pessoas que conhecem tem uma sensibilidade maior porque é uma criança. Mas ela vai crescer e ela vai precisar que esse acolhimento continue sendo na exata medida. Porque não necessariamente o intelecto dela, o cognitivo dela vai se desenvolver como um adulto. Talvez ela ache que ela vai ser essa criança de 8 anos para sempre. Eu preciso criar um mundo que vá acolhê-la quando ela tiver 40 e não ser, na teoria, tão fofinha ou tão midiática quanto é hoje em dia. Então, é uma preocupação. Esse livro é uma sementinha plantada para que isso aconteça no futuro. Mas eu acho que, assim, toda vez que a gente puder falar sobre isso, toda vez que a gente puder incentivar o debate do acolhimento ao adulto, principalmente com deficiência intelectual, significa muito para todas nós, assim. Ter um espaço como Pode Brincar, que vai nos possibilitar falar que brincar é uma coisa de uma criança de 8 anos e vai ser uma coisa de uma criança de 50 anos, é muito, muito, muito importante. Então, assim, eu desejo um mundo para Nina onde ninguém tenha vergonha de brincar com ela, independente do tamanho dela. E estamos aqui todos, acho que nessa mesa, plantando essa sementinha para que isso aconteça. Eu agradeço de coração, de verdade. Victor Meirelles. E vamos que vamos aí nos fábulos da corajosa Nina e seguindo aí, coragem. Seguindo o nosso papo aqui emocionante, esse Pode Brincar aqui especial do Dia das Mães. Beijo a você que é mãe, você que também a gente diz, tem muitas mães que tem as mães solos, tem as mães atípicas e tem aquelas mães do coração. Então também um beijo grande, porque toda educadora também tem um pouco de mãe.
Então, beijo a todos vocês. E seguindo aqui esse papo, você trouxe isso tudo tão emocionante. E aí eu queria trazer um pouco para a educação também. E pensando assim, você trouxe o livro, a importância dessa obra literária dentro do contexto educacional. E aí eu queria também trazer a Paty e um pouco da vivência e da experiência também como mãe atípica. Como que essa maternidade influenciou a sua visão dentro da educação de vocês, como que essa maternidade influenciou e como que dentro do trabalho, que pensando enquanto administradora, enquanto professora, pedagoga, como que isso influenciou, influencia e influenciará nas vidas de vocês enquanto profissionais que são? No caso da minha filha, o diagnóstico dela não veio na infância. E por todo um histórico que, resumidamente, eu posso contar para vocês que ela nasceu prematura, correu risco, assim, de realmente não sobreviver. Nasceu com 1 quilo, gente. Ai, gente. E ficou muito tempo na UTI neonatal. Depois, ela precisou operar o quadril, então fez 3 cirurgias, ficou 1 ano praticamente com o corpinho todo engessado. E a gente sabe que nessa fase, né, nessa faixa etária, explorar o mundo engatinhando é muito importante. Então, alguns sintomas que a Letícia Mariana tinha na infância realmente não foram diagnosticados naquela época como autismo. Até porque ela é nível 1 de suporte. Mas eu posso dizer aqui, contar uma coisa muito interessante que eu relatei no meu primeiro livro, que é o Projetos Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. E é um relato muito interessante. Eu, como mãe, professora, na época não tinha o diagnóstico, mas eu já percebia que a minha filha tinha um probleminha de socialização. E eu queria buscar aquela escola que eu idealizava como perfeita. A escola socioconstrutivista, a escola que trabalhava e desenvolvia todas as habilidades, que trabalhava com projetos e tal. E a minha filha foi na educação infantil e se matriculou e vivenciou 1 ano ou 2 em 2 escolas, tá? Diferentes, nesse processo, as consideradas melhores. E ela só se encontrou verdadeiramente, eu percebi a diferença quando ela foi para uma escola que era tradicionalíssima, por incrível que pareça, mas era uma escola que tinha um grande acolhimento. Uma escola que tinha esse lado de acolher, do carinho, de valorizar cada aluno como único. E ali, talvez até por ela ser autista sem diagnóstico na época, mas ela sim precisava daquelas regras, né, mais estabelecidas, que na época a gente não sabia, ela não tinha diagnóstico. E além disso, ela sentia o acolhimento e valorizava as habilidades que ela já tinha mais afloradas. Por exemplo, ela também escrevia poemas. Hoje ela é uma grande poeta, poetisa, e a professora pegava o poema, mandava para o jornal para ser publicado, e ela teve o poema dela publicado no jornal aos 8 anos. Isso tudo foi um grande estímulo. E eu conto aqui nesse livro sobre a alfabetização, porque ela demorou a se alfabetizar nas escolas que eu considerava perfeitas, a filosofia que eu acredito, e para ela não funcionava, a coisa não rolava. E quando ela foi para essa outra escola, com todo aquele acolhimento e com as regras que ela tanto precisava, fluiu a alfabetização de uma forma linda, tanto que ela escreve muito, escreve até hoje. Então, aqui nesse livro eu venho e abro mesmo um desabafo, né, um relato de uma professora mãe, que às vezes a gente precisa olhar de uma outra perspectiva, olhar de uma outra maneira e ver, poxa, funciona para uma série de crianças. É essa filosofia que eu acredito, a abordagem que eu acredito. Mas a minha filha, para minha filha não funcionou. Então, a postura pedagógica, a filosofia, a abordagem, o método, o que você quiser, a nomenclatura que você quiser usar, sem o amor, sem o acolhimento, sem esse olhar sensível, talvez ela não funcione para todas as crianças. O que é mais importante ali? Então, eu revi muitas das minhas certezas com a minha maternidade, com todo o processo da Letícia Mariana, a dificuldade de socialização que foi a vida inteira, o bullying que foi a vida inteira. Então, assim, é bem complicado. Mas lembrando, eles crescem, né? As crianças com deficiência crescem. Hoje a minha filha é uma adulta, casada e estudante de jornalismo na FRJ. Então, sabe,
isso se deve não só à família, não só à mãe, não só a todos os familiares que sempre ajudaram, mas se deve à escola também, que olhou para ela e falou: não, olha a sua habilidade aqui, vamos divulgar, vamos valorizar isso. E não só apontou o erro, né? Porque a gente sabe que ainda existem muitas escolas e profissionais que apontam mais os erros do que valorizam as habilidades. E a gente só precisa de amor, acolhimento, e todas as crianças, independente da sua deficiência ou não, todas podem aprender. E todas têm habilidades que já são mais desenvolvidas e outras que podem ser desenvolvidas. Não importa qual é a deficiência, não importa quem é a criança, basta ter essa vontade, esse olhar sensível. Eu acho que todo mundo tem uma professora primária que a gente nunca esqueceu, né? Que fez a diferença. Se você falando me lembrou muito isso, assim, eu tive uma professora, tive várias, mas tive uma nessa idade de 7, 8 anos que quando eu escrevi, ela me deixou fazer o jornalzinho da escola. E ela outro dia postou no Facebook que ela ainda guarda uma das edições de jornais. Eu falei, gente, que vergonha eu fazer isso com 8 anos. Eu achava demais. Vocês virem o design, ia deixar qualquer designer triste chorando por 2 anos. Mas a gente tá falando aqui da Marina, mas você tem uma outra filha também, a Alice Balesteiro, que é uma artista. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também da Alice. Sim, claro, tem que trazer. E aí vem também essa experiência da escola. Eu acho que a Paty trouxe, eu fiquei pensando com todos os colegas educadores que estão do outro lado vendo a gente agora nesse exato momento, e dá um joinha aí, não esquece, compartilha isso aí, esse vídeo, ou pode brincar para todo mundo, pensar assim, o que vocês gostariam de dizer, qual seria o papel desse educador, qual seria o papel desse professor ali naquele instante. Você traz aí que você tinha naquela época, eu brinco, da tia Teteca, você tinha uma professora que em algum momento ela te trouxe algo muito bom, que te afetou e marcou positivamente para que hoje você esteja aqui reproduzindo, falando sobre ela. E aí, o que vocês gostariam de ouvir desses professores para com seus filhos, seja com a Alice, com a Nina, com a Letícia, que atualmente ainda é aluna, está estudando. Sim. Então, assim, como que vocês veem essa educação nesses instantes? Assim, eu acredito muito no amor. Eu sei que parece super clichê, mas acho que a forma como você ter o amor como a principal fonte de decisão na sua vida é muito importante. Então, tudo que você faz com amor, e não necessariamente é romantizar a profissão. Eu imagino que tem situações que professores devem estar super cansados, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes. Tem professores que estão no seu limite, seja quais forem os motivos, mas que mesmo assim conseguem fazer o que faz com amor. E esse amor, ele passa para os alunos, mesmo quando você não está percebendo o que ele passa. Talvez a minha professora naquela época não fosse entender que me deixar fazer um jornalzinho numa escola municipal do Rio de Janeiro com orçamento zero e um espaço super precário, fosse mudar a minha vida, fosse me dar os instrumentos que eu tenho hoje para ter coragem de escrever um livro. De repente, se ela cortasse isso naquela época, eu ia achar que eu não seria capaz hoje de escrever ou publicar nada, mas você não era nem capaz de publicar um jornalzinho na terceira série. Então, encorajar seus alunos, a ouvi-los e fazê-los se sentirem importantes com as demandas que eles trazem. Assim, você até citou, eu tenho uma outra filha, Alice. A Alice, ela teve uma infância que ela precisou amadurecer um pouquinho mais, porque elas têm 1 ano e 8 meses de diferença. Então, toda a infância da Alice foi com a Marina no hospital. Ou Marina dentro de um ambiente hospitalizado em casa e revezando entre eu e Bruno em casa, uma correria, algumas situações mais difíceis. Então, ela cresceu com uma infância um pouco também impactada, né? Muito se fala do irmão, do peso que o irmão tem, ela é a melhor amiga da Alice, da Marina, ela é a primeira professora da Marina, ela é a colega, ela é tudo ali porque a Marina olha ela e quer ser a Alice em todo momento. E eu me sinto muito sortuda de ter a Alice comigo nessa jornada. Não é zero obrigação dela, mas ela se torna uma aliada nessa, entre aspas, educação da Marina. E assim, a forma como os professores entendem a Alice, dentro dessa estrutura, muda muito a vida dela. Então, assim, sempre que eu entro na escola, ou um professor novo, eu faço questão de conversar. Se ele não conhece a Nina e a nossa história, eu falo, olha, toma aqui o livro, a Alice teve uma infância desse jeito. Não é para estigmatizar, é para entender que algumas coisas, talvez ela seja uma criança que tem um pouquinho mais de medo
pelos outros, ela a gente brinca bem medrosinha, porque ela teve que lidar com a ideia do luto muito cedo. Então, ela tem a ideia de que pessoas, infelizmente, partem, coisa que uma criança de 7, 8 anos não teria. Então, eu explico ao professor e esse acolhimento faz toda a diferença. Então, ouvir seu aluno e dar a importância ao que eles trazem, as demandas dele, fazem toda a diferença. Eu fico assim, muito, muito feliz de terem pessoas especiais do outro lado aí, fazendo isso pelos nossos filhos, de verdade. E você veio falando assim, e a gente vê, você falou muito em demandas, e pensando dentro do contexto da maternidade, pensando dentro do contexto educacional, seja sistemático dentro da sala de aula, seja em casa, assistematicamente. E aí eu fico pensando como dar conta, pensando nessa realidade de mundo, nessa realidade de sociedade, e aí como que se a gente tem essa rede de apoio para algumas demandas que não são alcançáveis e, ao mesmo tempo, como se construir uma rede viva de apoio que possa nos ajudar nessas demandas diárias? A rede de apoio é a coisa mais linda que alguém pode ter na vida, principalmente uma mãe atípica. Todas as mães precisam de rede de apoio, isso é fato. Porque, às vezes, principalmente nos primeiros anos, é difícil, às vezes, você lavar um cabelo, você se olhar como mulher, você ter os seus interesses respeitados. Mas a mãe atípica, ela não sobrevive sem uma rede de apoio. E, infelizmente, a realidade do nosso país, mais de 80% das mães atípicas não têm rede de apoio, muito provavelmente não vão ter seus maridos ou companheiras ao seu lado, ajudando no processo de criação do seu filho. Então, assim, para uma mãe atípica, uma rede de apoio é o único modo de sobreviver. Eu tenho a sorte de ter pais e sogros que são, né, hoje em dia aposentados e vivem para as minhas filhas. E aí, para a Nina e para a Alice, porque a Alice tem suas demandas e suas vontades, seus sonhos. Vocês conhecem, como a Paty falou, ela quer ser uma atriz e vive para isso. É a forma como ela coloca para fora tudo que ela viveu. Então, a arte ajuda muito a Alice a passar pelo que ela passou. E tem a Marina com suas outras demandas. Então, sem eles, eu não estaria literalmente nem aqui hoje. Então, ter os meus pais e os meus sogros ajudam muito. Mas a gente precisa de amigos também. Ter uma conversa sem julgamento, às vezes, principalmente no começo, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas e achar que que eu estaria me vitimizando, porque eu tô contando como é que é a minha rotina, porque eu tô cansada, porque eu tô exausta. E o que você precisa é de alguém para nem que seja falar assim, tá ruim mesmo, amiga. Se eu pudesse, eu estaria com você te ajudando, mas você sabe que eu tô aqui para você te ouvir. E assim, se você, infelizmente, não tem mais seus pais ou seus companheiros para te ajudar, que sejamos possíveis de ser essa rede de apoio para os nossos amigos. Principalmente quem tem uma mãe atípica no seu círculo, gente. Até lavar uma louça ajuda, assim, de verdade. Existem algumas organizações que trabalham com isso, em ser o apoio emocional que as mães precisam. Existe uma em São Paulo que, inclusive, vai na sua casa enquanto a sua filha está hospitalizada ou seu filho, lava a sua louça, deixa uma comidinha pronta ou resolve alguma coisa que você não ia conseguir resolver porque você está sozinho. Então, quem puder ser essa rede de apoio... Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? É um trabalho lindo, depois até compartilho com vocês. Porque quem puder ser essa rede de apoio... não sei, não tem muita intimidade, mas a mãe vai, ou o pai, eles vão precisar. E tem pais também que passam pela... A gente fala mãe, porque hoje é o Dia das Mães, mas também tem pais que passam por isso. Estende a sua mão, oferece um biscoitinho, um café, um ombro amigo, e já vai ajudar muito a construir essa rede. Verdade. Eu quero falar aqui da outra pergunta que você fez. Diga. Para as professoras, para os educadores, porque o grande desafio é esse olhar individualizado, sabe? Então, olhar cada aluno, não olhar a turma. Olhar cada aluno, cada história de vida, conhecer melhor aquelas famílias, quais são os desafios, a realidade de cada um. Eu sei que é um desafio imenso, principalmente quando se vai lá para o Fundamental 2, que o professor às vezes trabalha em várias escolas e turmas grandes, numerosas, mas é só assim que a gente vai conseguir transformar e ajudar verdadeiramente essas crianças e esses adolescentes que cada vez mais precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, de uma orientação. Tem aí uma discussão gigantesca do filme Adolescência. Sim. E é uma outra fase que, imagina, né, quando chega, também é difícil. Não, aliás,
Também é difícil, não. Também é difícil, não. É mais difícil, eu acho, acredito, mais difícil do que a infância. E hoje é um caos, é um bombardeio de informações. A gente vive diariamente tentando dar conta, como disse o Vitor, todos os pratinhos ali rodando. É impossível. Rede de apoio é importante, esse conhecimento de cada um é importante, e parar para pensar mesmo, refletir o que eu posso fazer de melhor, sabendo que os meus alunos são diferentes, são histórias diferentes, onde eu posso desenvolver uma habilidade que um vai ajudar o outro, que essa família vai se sentir realmente apoiada. Então, são questões aqui que eu queria levantar e deixar de reflexão para você no Dia das Mães, você que é professora, coordenadora, diretora. Vocês fazem parte da rede de apoio. Eles estão onde Exatamente. nossos olhos não estão na escola. Então, eu deixo minhas filhas na escola, sabendo que uma parte da minha rede de apoio vai estar lá acolhendo ou me contactando quando eu precisar agir de alguma forma. Então, assim, muito obrigada pelas redes de apoio aí, que são involuntariamente rede de apoio pra gente, professores, coordenadores. A gente passou por uma situação difícil com a Alice recente sobre isso, na última internação da Marina, que ela começou a se sentir muito desconfortável na escola, com medo de não estar em casa e a Marina, né, não passar por aquilo. Bem, então ela já era grande, eu morrendo de medo de como a escola ia julgar isso, e todos, assim, do assistente de limpeza até a diretora, acolheram ali, se entenderam, e ela conseguiu sair daquilo com a ajuda da arte e com a ajuda da escola. Então, vocês são rede de apoio também. Muito, muito obrigada por cuidar dos nossos pequenos quando a gente não está olhando. E marca profundamente a vida adulta, porque eu passei isso na infância, assim, a gravidez da minha mãe para minha irmã foi dificílima, e eu chegava em casa, tinha ambulância, ou minha mãe não estava no hospital. E foi a gravidez inteira ouvindo que minha mãe não poderia não sobreviver e minha irmã não nascer. Nossa. E o sonho da minha vida era ter uma irmã. Então, assim, e eu tive muito apoio da escola, e isso marca. Até hoje eu lembro, assim, detalhes, sabe? Coisas que eu ouvi, às vezes que eu precisava faltar, e como isso era visto com toda uma atenção mesmo, um carinho individualizado. E às vezes a gente se perde na mecânica do dia a dia, mas é importante. Você falou de mecânica, né? Eu fico pensando essa coisa técnica automatizada, e aí que é totalmente diferente do humano, né? E vocês falando da rede de apoio, porque era uma pergunta, era um comentário que eu ia fazer aqui sobre o pensar nessa possibilidade do seio escolar, da comunidade, da sociedade escolar, de todos nós educadores, professores, que tenha essa expectativa no futuro de sermos essa rede de apoio. E aí eu jogar esse comentário para vocês, não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar nessa possibilidade da gente, de repente, aqui no Pode Brincar também plantar essa semente em cada um de vocês, professores, gestores, educadores que estão do outro lado, possam aí pensar nessa possibilidade, tentar ver além, sentir além dos muros da escola, poder que esse sentimento, que essa percepção, que esse olhar, que esse ao ouvir chegue à casa, chegue à família desse aluno. Então, se vocês tiverem algum comentário... Existe um projeto muito bacana, que eu já desenvolvi em algumas escolas, que é o projeto Escola de Paz, que acontece com os familiares, pais, avós. E então ali se desenvolve uma série de atividades, de propostas, para que haja essa união escola-família, não só naquele momento realmente de chamar a atenção do aluno, ou é uma festividade, não, acontece mesmo, diariamente, cotidianamente, não fica aquela coisa mecânica e burocrática, mas fica algo muito mais real, verdadeiro. E para isso a escola precisa abrir suas portas. Sim, e criar todo um projeto baseado na sua realidade, porque aí cada escola tem a sua e é bem legal. Escola de Paz, já participou de alguma escola de paz? Já participei de uma escola de paz e me amarrei, inclusive... jogamos vôlei do bolão, que era o que eles adoravam, os pais fizeram educação física junto com os filhos, a gente fez atividade junto. A escola que a Alice, né, teve os últimos 4 anos, agora a gente precisou mudar por uma questão
logística, mas que ela saiu com o coração aberto, morrendo de saudade, com vontade de voltar, feliz pela história que ela deixou lá, pelos amigos que ela fez. E assim, uma coisa que vocês falaram que é muito importante é que assim, cada criança tem a sua Sim. individualidade. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas, tem uma criança com um quadro específico na minha sala e por isso que eu preciso ficar prestando atenção, mas existem Alices e existem outras crianças que você não olha para ela e você não necessariamente está entendendo, está vendo algum tipo de dificuldade, mas dentro da cabecinha e dentro do histórico a bagagem é grande e faz toda a diferença aquele professor que vai olhar e vai identificar e vai conversar com a gente, vai chamar o pai. E assim, a brincadeira que a Alice mais gosta de fazer em casa é brincar de ser professora. É a coisa que ela mais ama. Então, assim, ela, desde pequenininha, se eu fechar a porta do quarto, que a Alice brinca não é de celular, não é de tela, ela brinca de ser professora. E hoje a Nina faz parte dos alunos dela. Volta e meia, ela pega a Nina e a Nina vai lá e entende tudo de geografia agora, tá sabendo de pecuária como ninguém. Então isso é fruto dos bons professores que ela teve e que inspiraram ela a querer ser assim e brincar disso também. Então, super grato, convido a todos os professores, educadores e coordenadores que puderem ser rede de apoio, venham ser, porque a gente está precisando muito. Muito bem-vindo. Então, vamos que vamos. Você falou de esporte, né? E aí eu pensei, vou jogar aqui, você escolhe um. Ping-pong, vôlei, tênis... Vôlei, pode ser. Vôlei. Então, vamos lá. Então, aqui eu pode brincar, a gente tem sempre uma brincadeira. Então, vamos no vôlei. Deus. E lembrando que a bola não pode cair no chão. Eu vou jogar a bola pra você, você me responde no ato. Sem pensar, no coração, papum. Eu não suporto. Mentira. Eu adoro. Bolo quentinho. Não respeito. Arrogância. Tenho medo. De ter muito medo e não conseguir fazer o que eu preciso fazer. Travar. Morro de rir quando? Quando eu erro. Eu sou a pessoa que rio muito quando eu caio e quando eu erro. Uma inspiração. Uma inspiração? A bola tá quicando um pouquinho. Eu acho que todas as mulheres que chegaram na minha vida são minhas inspirações. Principalmente minha mamãe, minha sogrinha. Mas as mulheres que me apoiaram são super inspiradoras pra mim. Uma palavra que define você. Doce. Ai, gente, eu gosto de doce. Eu adoro deixar a vida mais docinha também. Como mãe, você é? Brincalhona, demais. O mundo é ideal. Acolhedor. E agora, pra fechar aqui, pra ser Gente. Essa cortada bonita nesse jogo de vôlei, uma mensagem que você gostaria de deixar a todas as mães nesse mês das mães, nesse Dia das Mães? A mensagem que eu gostaria de deixar é que falem. Não guardem as coisas no seu coração. Não deixem de falar porque tenham medo. Não assumam que está entendido algo que pode não estar entendido ou que as pessoas não estão vendo. Falem sobre vocês, falem sobre seus filhos, falem sobre a realidade da sua vida, porque isso torna a vida mais fácil pra gente e com certeza vai estar tocando o coração de alguém que precisa ouvir e que se sente da mesma forma que você. Então, às vezes, a gente pensa demais no que os outros podem pensar do que a gente fala, mas eu estar aqui hoje é uma dessas coisas. Eu pensei 1000 vezes se eu deveria estar aqui falando, e eu tenho certeza que me fez muito, muito bem falar. Então, não deixem de falar sobre o que vocês amam, que vai ter sempre alguém que vai precisar muito ouvir. Ai, que lindo, gente. Ai, gente, vocês me matam de vergonha. E aí, Paty? Acredite no seu potencial e acredite no potencial do seu filho, da sua filha, dos seus filhos e dos seus alunos. Porque só assim, quando a gente acredita, é possível fazer alguma coisa. Eu vejo muitas mulheres se desvalorizando hoje e se sentindo pior, inferior ou se comparando com outra. E eu acho que é o momento da gente perceber que a nossa individualidade, tanto quanto a individualidade das crianças. Perceber que cada um tem, sim,
algo de muito bom, de melhor a oferecer e buscar esse autoconhecimento para colocar para fora, desenvolver suas habilidades, suas potencialidades, não esperar que venha de fora um reconhecimento, não esperar que venha de fora uma valorização, que venha de fora nada. Apesar da gente precisar da rede de apoio, o principal apoio vem aqui, dentro da gente. Ser gentil com você mesmo, como a gente é com os nossos filhos, é um Se desafio de todos acolher, os ser dias. gentil com você mesmo, porque tem dias que não vão ser fáceis, tem dias mais difíceis e a superação sim é diária, a resiliência é importante, vamos enfrentar desafios, não estamos aqui, como você disse, para romantizar nem a vida materna, nem a vida dos professores, estamos aqui para tentar trocar experiências, inspirar você, trazer histórias reais de vida, para que você perceba que a sua história também é muito importante e transformá-la só depende de você mesmo. Aquela velha história, né, de ser o arquiteto do seu destino, de tomar as rédeas da sua vida, de fazer acontecer, é isso. Fácil não é, mas Não é é. possível. É fácil, não é? Nem sempre vai ser fácil, mas sempre é com amor. Isso é o que eu mais falo para as meninas. Comenta aqui a sua história, seu maior desafio. Quem sabe a gente cria aqui rede de embaixo, apoio, né, isso. nesse momento. nosso momento, nesse nosso episódio, uma rede de apoio, uma rede de compartilhamento, de força, porque aqui eu quero agradecer, assim, demais a você, Ana Balesteiro, por todo o seu carinho, pela essa força que você transmite, com bom humor, que eu acho que é sensacional. Imagino que nesse cotidiano você precise muito desse seu bom humor e dessa doçura que você consegue com força trazer e equilibrar tudo isso como mãe de duas meninas lindas, encantadoras, cada uma trilhando seu caminho. E mais legal também de ver essa união das irmãs, isso me alegra muito, me deixa muito feliz. Eu só tenho a agradecer e agradecer também por você ter enviado o livro, por você estar aqui hoje representando todas as mães atípicas. Hoje você representa... Ai, que chique, que honra. E você que tá aí do outro lado, olha, eu mandei o livro e tô aqui, era uma espectadora, tô aqui muito me sentindo a última batatinha do pacote sentada aqui conversando com eles, então quem sabe aí pode ser vocês um dia também. Que você tenha um Dia das Mães muito feliz. Ai, E que obrigada. todos os dias sejam dias de aprendizado com brincadeira, com brincar, com humor, como você trouxe aqui pra gente hoje. Olha, eu queria aqui ao vivo, para todos vocês que estão nos assistindo, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para você, Ana, para você, Paty, para Pri, para todas as mães do mundo, o meu feliz Dia das Mães. E eu acho que esse Dia das Mães ele tem que ser diário. Então esse feliz Dia das Mães ele tem que ser diário. Então, e também convoco a você que está aí com a gente, que você mande uma mensagem, coloque uma mensagem. Que mensagem seria essa para sua mãe, para as mães do nosso Brasil, para as mães que você conhece? Manda essa mensagem aí, que de repente no próximo programa a gente lê aqui essa mensagem, grava ao vivo para você e a gente vai se despedindo e eu vou dizendo para você que tá aqui com a gente, firminho, juntinho com a gente até o finalzinho. Eu digo para você que todo esse papo aqui hoje com a Ana Balesteiro, com a Paty Fontes, que todo esse papo ele seja um oxigênio que te faça respirar e inspirar um pouco da possibilidade que enquanto educador, que enquanto mãe, que enquanto pai, você possa entender a possibilidade de fazer o bem através da educação e, claro, através do brincar, porque sem brincadeira fica tudo mais difícil, minha gente. Então, eu aguardo você aqui juntinho no 1, 2, 3, pode brincar!